Olá pessoal, tudo bem? Vamos estudar agora o capítulo 6, Tecnologias Sustentáveis, da unidade 1, Recursos Naturais, nas páginas 42 e 43, do livro Buriti mais Ciências para o 5º ano. O capítulo 6 é o último capítulo da unidade 1. É um capítulo bem tranquilo, bem pequeno, onde nós vamos apenas fazer uma leitura e alguns comentários sobre algumas tecnologias que foram desenvolvidas mais recentemente, que são utilizadas no dia a dia para aproveitar melhor os recursos naturais. Aqui no capítulo 6 vão ser apresentados, então, algumas maneiras sustentáveis de se utilizar os recursos. E a primeira delas aqui é a energia solar. Tenho certeza que você já conhece, já viu, inclusive nós já comentamos sobre a energia solar em um outro vídeo. Vou ler aqui para vocês. Usina solar. Nas usinas solares, os painéis captam a energia solar, que é transformada em energia elétrica. Embora o investimento de instalação seja alto, elas precisam de pouca manutenção e têm vida útil longa. Vamos entender isso. Nós vimos em um estudo anterior que no Brasil uma boa parte da energia elétrica que é produzida e consumida é feita nas usinas hidrelétricas. Nós vimos também que durante a construção de uma usina hidrelétrica existem alguns impactos ambientais, animais que morrem, pessoas que perdem sua casa e alguma vegetação também que é alagada, que é sufocada pela água. Assim sendo, utilizar a usina hidrelétrica para fabricar energia é positivo, no sentido de que é uma energia que não polui o meio ambiente, mas tem algumas consequências negativas. E aqui no capítulo 6, o texto está sugerindo uma outra fonte de energia, a energia solar. Aqui nesse tipo de usina não existe prejuízo para o meio ambiente. Não existe o alagamento, os animais não precisam se mudar de um local para o outro, pessoas não perdem suas casas. Então esse tipo de fonte de energia elétrica, essa usina solar, como vocês podem ver aqui no nome, usina solar. Esse tipo de usina não agride o meio ambiente. É uma solução tecnológica que foi desenvolvida para gerar eletricidade e resolver o problema da energia elétrica que nós temos, necessidade de consumo de energia elétrica. Então aqui a primeira sugestão de tecnologias sustentáveis. Vamos para a próxima. Próxima tecnologia sustentável que o livro traz é a produção ecológica de alimentos. Vamos ler aqui, As técnicas sustentáveis de produção de alimentos têm cada vez mais ganhado espaço e se contraposto aos sistemas de produção tradicionais. A agricultura orgânica e os sistemas agroflorestais, por exemplo, fazem uso de técnicas que têm por princípio conservação do solo, da biodiversidade, da água e não utilização dos agrotóxicos. Muitos dos alimentos que nós comemos em nossas casas, verduras, frutas, hortaliças, são produzidos com produtos químicos que agridem a nossa saúde. Pesticidas e herbicidas matam algumas pragas, mas também causam problemas para a nossa saúde. Com o passar do tempo, os homens foram aprendendo a fazer um tipo de plantação que não agride a nossa saúde. É chamada produção ecológica. Nesse tipo de produção, existe a conservação do solo, da biodiversidade e da água, e não utiliza agrotóxicos. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui próximo da minha casa tem uma plantação de batatas. E o criador, o fazendeiro dessa plantação, passa um veneno com um avião. O avião passa despejando o avião sobre a plantação de batata.
Esse veneno é para matar as pragas. O que acontece aqui na região é que esse mesmo veneno que é utilizado para matar essas pragas está matando também as abelhas, porque ao lado ali da plantação de batata tem uma área de conservação, né, uma mata fechada, com abelhas. E esse veneno está matando as abelhas. Mata as pestes ali que vão consumir a batata, mas matam também as abelhas, que são importantes para a reprodução das plantas e das frutas. E nesse tipo de produção não é utilizado esse tipo de veneno. Assim, ocorre a proteção da biodiversidade. Outra coisa que acontece também é que esse veneno que é jogado em algumas plantações, ele escorre pelo solo e pode alcançar os lençóis de água subterrâneo. O fazendeiro passa o veneno para matar a peste, chove, essa água da chuva junta com esse veneno, escorre até os rios, até as fontes e nascentes de água e contamina muitas águas. E nesse tipo de plantação mostrado aqui no texto, isso não ocorre também. Então é por isso que está dizendo aqui que nesse tipo de produção ecológica ocorre a proteção do solo, da biodiversidade e da água, porque não utiliza agrotóxicos. Ou seja, mais uma tentativa de preservar os recursos naturais. Vamos seguir aqui para a página 43. Aqui na página 43, o texto traz o exemplo aqui das lâmpadas LED. Essas lâmpadas, elas são feitas com um dispositivo que gasta muito menos energia para gerar luz que as outras lâmpadas. Conforme o homem foi desenvolvendo novas tecnologias, novos instrumentos, novos equipamentos, ele foi construindo máquinas melhores, equipamentos melhores. E uma dessas evoluções pode ser vista na lâmpada. Eles conseguiram inventar uma lâmpada que consome menos energia. Lembrando que é a partir das usinas hidrelétricas que é produzida a energia. Então, se você tem uma lâmpada que gasta menos energia, você está conservando os recursos naturais. Outra questão importante relacionada ao uso das lâmpadas é que algumas lâmpadas antigas, elas possuem o mercúrio. O mercúrio é um elemento químico que é muito poluidor do meio ambiente. Quando ele cai na terra, quando ele cai na água, ele polui a água, polui o solo. E muitas lâmpadas antigas eram fabricadas com mercúrio, como diz aqui no texto, ó. Elas também têm vida útil 6 vezes maior do que as lâmpadas fluorescentes. Não tem mercúrio na composição e 98% dos materiais que as compõem são recicláveis. Então, existe uma evolução na produção de lâmpadas. As lâmpadas, elas estão consumindo menos energia, são fabricadas com componentes que podem ser reciclados e não contêm mercúrio, que é esse elemento que polui a natureza. Mais um exemplo de preservação dos recursos naturais, que o homem foi desenvolvendo com o passar dos anos. E o próximo exemplo aqui, o último exemplo, é o vaso sanitário com duplo acionamento. Você já deve ter visto isso aqui em algum lugar, talvez até na sua casa. Ele possui uma caixa com 2 compartimentos, que podem ser acionados juntos ou separadamente, usando assim a descarga com 3 litros ou 6 litros d'água. A ideia é o seguinte, se a pessoa faz xixi, ela aperta o botãozinho de 3 litros de água. Se ela faz cocô, ela aperta o de 6. E assim ela consegue economizar a água, dosar a quantidade de água que ela precisa para levar ali as suas fezes, os seus dejetos embora. Veja aqui, ó, a descarga com acionamento duplo proporciona uma economia de mais de 60% no consumo de água. Então, mais uma tecnologia sustentável que foi desenvolvida para conservar, para preservar os recursos naturais. E existem aí centenas de outros exemplos que vocês podem ver no dia a dia. Aqui o livro traz esses 4 exemplos para mostrar que
existem maneiras de se preservar o meio ambiente, se preservar os recursos naturais, utilizando a tecnologia. E aqui são alguns exemplos, mas existem outros, e é importante que nós, como sociedade, adotemos esses recursos, essas tecnologias, para conservar os recursos naturais que são escassos e que nossas vidas estão relacionadas a ele. Sem esses recursos naturais, nós não podemos viver. Finalizo por aqui o estudo do capítulo 6. Peço que, se você gostou desse conteúdo, dê um like, escreva um comentário e se inscreva no meu canal. Nos vemos aí na unidade 2. Até o próximo vídeo. Tchau!